Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo subir. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou eu subir. Canta junto que dá pra ouvir. Eu vou te mandar. Não vou ficar cantando, não. Burro de Balaão, temporada 1, episódio 5. Deus sai no soco com Jacó, Israel. Olá, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou Eric Moreira, um ateu lendo a Bíblia pela primeira vez. E eu sou William, uma pessoa que pesquisa a Bíblia demais pelo número de vezes que eu fui na missa na vida. E hoje a gente vai falar sobre a vida do menino Jacó, que começa ali no finalzinho do capítulo 25 até o capítulo 33. A vida dele continua um pouquinho mais depois disso, mas pra não ficar tão pesado pra esse episódio. O Jacó, inclusive, que é o dos 3 patriarcas, é o do meio, e como filho do meio, é o que tem menos história sobre ele, né? A maior parte das histórias que tem ele a ver, na verdade, é sobre ele, mas não com ele como personagem. Então, tipo, o servo do pai dele vai procurar uma mulher pra ele, mas ele não tá envolvido no processo. E depois fala bastante sobre os filhos dele, mas dele em si não tem tanta coisa, né? A gente começa então com o nascimento de Esaú e Jacó. Exato. O Thor e Loki da mitologia judaica. Loki sendo Jacó, né? Sim, com certeza. E o Thor é o ruivo, que nem no God of War. Perfeito. Coitado do Esaú, mano. Aqui a gente vai ter na história de Isaac, a gente vai ter uma repetição de muitas coisas, muitos temas lá da história do Abraão, né? Exato, tipo, é muito um reboot isso, velho. Sim, a gente vai ter uma esposa estéril, aí depois a gente vai ter aquela história dos poços lá, de água, o acordo com o rei lá, ele dá a esposa pro Abimeleque, falando que na verdade é irmã, e depois descobre que não é. Uhum. Mesma fita. Ele tem até uma troca de nome também, do mesmo jeito que o pai dele, né? O pai dele era Abrão, vira Abraão, ele era Jacó e vira Israel. Israel, mas isso é bem mais lá pra frente. Sim, é mais pra frente. De início aqui, vamos introduzir os personagens principais dessa questão, que na verdade vai ser o Isaac, são os filhos dele, né? A gente vai ter, depois do Isaac pedir filhos para Deus manda gêmeos, que Deus não tá pra brincadeira. Exato. Você quer filho? Toma em dobro. Exato. Promoção, tá em promoção. Deus vai dar em dobro. O primeiro, que é o Esaú, ele é ruivo e coberto de pelos. Isso tentando explicar, porque Esaú é para ser tipo o patriarca dos Edomitas depois. E Admoni, que é da onde vem Edom, significa ruivo. E Sear, que é coberto de pelos, é muito semelhante a Seir, que é o lugar onde os Edomitas moravam, né? Que é Sear. Então, a gente vai ter essa explicação ali do nome dele, Edom. Não explica-se por que é Esaú, meio que se ignora o fato de que o nome dele, por que o nome dele é Esaú, mas enfim. E aí, preso no calcanhar dele, a gente tem o Jacó. Jacó vem do calcanhar, porque ele nasce agarrando o calcanhar do irmão. Ele estava tretando já dentro da barriga, né? Dentro da barriga. Mas, na verdade, a raiz do nome Jacó é Jacob El, que é o que Deus proteja. Mas aí eles têm essa explicação um pouco diferente. Depois eles também vão associar com Acabe, que é suplantou, porque ele suplanta o irmão, né? Passa o irmão para trás. Nossa, irmão. Eles dois têm personalidades muito diferentes. O Edom, o Esaú, ele é caçador, homão da porra. Gente boa. Peludão, ruivão, e é o favorito do pai. Enquanto que o Jacó é mais quietinho, lê uns livros, mentira, não lê uns livros, mas fica na tenda dele, pastorzinho nômade de ovelhinha, e é o favorito da mãe. Então aí a gente já tem um certo conflito, porque um é favorito do pai e outro da mãe, e a gente vai ver que isso vai se desenvolver cada vez mais pra frente.
Já no capítulo 26, a gente vai ter a única história que é diretamente mesmo do Isaac, né? Que é o Isaac numa cidade chamada Gerara. Que é quando ele fala que a mulher dele é a irmã dele, como já virou tradição na família. Não, deixa eu só fazer um comentário antes de um negócio que eu achei interessante, que é a primeira arrombadice do Jacó, Diga. que é ali no capítulo anterior, né? Uhum. No 25, versículo 31, se eu não me engano, que o Jacó fala: Você quer comer? Você quer comer? É isso que você quer fazer? Então faz o Ah, é seguinte, ó. verdade, eu esqueci que era nesse capítulo. Pois é. Faz O o maluco, seguinte. o maluco sai pra caçar, volta com fome. É, porque, tipo, tá tendo fome geral lá em todo lugar, né? Sim. O cara vai caçar, quando ele volta ele tá morrendo de fome. Fala, ô, mano, trouxe uma carninha aqui pra nós, mas eu vi que É, você já cozinhou um bagulho, dá um pouquinho aí, meu. uma lentilha, Um cheirinho bom desse feijão aí. que é outra explicação, né, pro nome também, né? Não só dele ser ruivo, mas também porque ele quer comer as lentilhas vermelhas, que na verdade nesse contexto a palavra que eles usam para ruivo aqui também inclui o que a gente consideraria mais como sendo tipo um marrom, sabe? E essa passagem, que vai do 29 ao 34, acredita-se que ela é uma história que foi inserida aqui, mas que ela é muito mais antiga. E, de novo, lembra como Caim e Abel eram representações de tipos diferentes de civilizações? Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter o caçador que sai para caçar, e aí quem que vai passar à frente dele através, nesse caso, da parca capacidade que os seminômades tinham de cultivar grãos? Vai ser o irmão dele, seminômade. Então é uma história basicamente dos caçadores-coletores sendo passados para trás pelos seminômades, que são os pastores, da mesma forma que depois esses seminômades vão ser passados para trás pelos agricultores sedentários, de fato. Então é uma história mais antiga que é inserida aqui, tanto é que ela tem outra explicação, né, para o fato do nome do maluco ser a ver com ruivo, é sobre a cor da lentilha. E aí a gente tem até aqui, né, ele jura, e aí depois ele não dá só as lentilhas, mas ele dá pão, lentilhas, e aí fala que ele comeu e bebeu, então ele também deve ter dado vinho ou água. É o Esse pão, mínimo, né? É o sim, mínimo. mas esse pão e água, ou pão e vinho, ele demonstraria que é uma refeição completa. Então, digamos que é como se fosse uma espécie de refeição ritual, sabe? Mas aí, então, ele tem esse primeiro momento de perder a primogenitura pro nosso amigo Jacó Locke. Jacloque. Exato. E aí, beleza, aí vem o capítulo 26, né? Que aí é a única história que tem sobre o Isaac, que é, de novo, a tradição familiar que eles têm de ficar dando a mulher dele pros outros. E a gente tem uma piadinha, aquelas piadinhas trocadalhos da Bíblia, que quando ele fala Isaac acariciava a Rebeca, no versículo 8, que o rei pega a mulher dele para ele, mas aí ele vê o Isaac acariciando a Rebeca, descobre que é, na verdade, a esposa dele e tal e coisa. Mas esse acariciando é meio que uma piada, porque em hebraico essa frase leria Ishak Mesahek. São palavras muito semelhantes, então, tipo, meio que cria uma sonoridade. Mesahek é acaricia. Então, tipo, tem ali uma coisinha que não vem na tradução, né? Alguma piada perdida da Bíblia. Sim. E aí ele vai andando e vai achando um monte de poços, que são poços que o pai dele abriu. Uhum. E ele vai passando por três poços e no terceiro ele para, né? Aí temos o poço Essek, Sitna e Rehoboth. Essek significa querela, ou seja, briga. Sitna significa acusação. E Rehoboth significa espaços livres. Ele tem os motivos dele ali para dar esses nomes. No Gênesis 26, do 26 ao 33, a gente tem a repetição daquela mesma história que já tinha da aliança com Abimeleque, lá que o Abraão já tinha feito lá atrás, com o poço de Seba. E interessante uma adição, esse texto do capítulo 26, deixa eu só confirmar, ele é praticamente inteiro da fonte iavística. Só os versículos 34 e 35 que falam sobre as mulheres do Esaú, que foram adicionadas pelo sacerdote. Então, essa parte aqui que fala que ele tomou duas mulheres etéias, ou seja, hititas ali da região, mulheres que não são da linhagem arameia, que nem aramaica, enfim, dos arameus, que nem o pai dele tinha feito, né? Porque o avô dele tinha arranjado
uma mulher arameia para ele, que é a Rebeca, mas aí o Esaú, como se fosse mais um motivo para ele não ser o escolhido por Deus, entre aspas, ele vai e escolhe 2 mulheres ali daquela região. Então ele se mistura com o povo da própria região. Que depois vai falar que aquelas mulheres não prestam, coisa assim. O Isaac acho que manda uma dessa. Eu acho que é a Raquel que manda essa. Ah, é verdade, é verdade. Aí beleza, a gente tem a gente vai pro capítulo 27, que é, como diria Jacó, a sua maior vigarice. Vacilão. O Isaac tá nas portas da esperança, já tá esperando só o São Pedro abrir a porta, já bateu já. Tá chegando só vulto. E aí ele manda o Esaú, que é o mais velho, né? Ir caçar um animal e trazer para ele poder dar a bênção. Fazer um rangão. É um rangão top para poder dar a bênção final, né? Que era muito importante nessa época. A estrutura da bênção, Klaus Westermann, que é o cara um dos comentários que eu acompanho para fazer aqui a pesquisa, ele diz que a bênção é o sacramento mais antigo, né? Então, aqui o que acaba acontecendo, na verdade, pelo menos simbolicamente, é que o pai vai comer essa última refeição, digamos, para ter energia, através dessa bênção, passar a energia vital dele para o filho. Então, a gente vai seguir uma estrutura, né? O pai faz um pedido, o filho se identifica, o pai pergunta quem é, o filho fala que o nome, aí depois da ideia apresentada, ele come, fica mais forte, eles se aproximam e se tocam, e aí tem a bênção. O problema é que a Raquel ouve o Isaac falando isso e conta pro Jacó e fala, Jacó, vai lá, faz teu nome. Desce lá, pega 2 cabritos e traz para nós. E aí ela pega um jeito que pareça carne de caça, dá para ele as roupas do Esaú, que nesse caso, novamente, demonstram como se fosse uma roupa de festival, né? Uma roupa cultica, como se fosse uma roupa específica para um culto de bênção. E coloca as peles de ovelha nos braços dele e no pescoço. Pra simular os pelos. Pra fingir que é os pelos do Esaú. Loucura, e aí, quando ele entra lá, o pai pergunta quem é você e ele mete eu sou o Esaú mesmo. Não, detalhe, ele ainda usa o nome de Deus pra lançar essa mentira. Como que você pegou esse bagulho tão rápido? Não. Deus deu aquele abraço. Deus é pai, não é padrasto. Que absurdo, velho. E aí eles têm todo esse ritual que eu falei, né? Tem o toque, que é através do beijo. E aí ele dá a bênção, ele dá um campo fértil, orvalho do céu, gorduras da terra, trigo e vinho, que povos te sirvam, nações se prostrem diante de ti, você vai ser senhor sobre seus irmãos, e os filhos da sua mãe vão se prostrar diante de você, maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. Isso já demonstra pra gente que esse texto, obviamente, foi escrito num tempo posterior, porque se eles são seminômades, eles não têm campo fértil para ser abençoado. Isso aqui são bênçãos que são para ser representadas para as pessoas da descendência dele, que são quem estaria lendo esse texto originalmente, né? Já num período de monarquia. Faz sentido. Aí o nosso excelentíssimo Esaú volta. Chega o menino Esaú, fala, olha aqui, ó. Olha o rangão maneiro que eu te preparei, pai. Você acabou de me dar comida, mano. Pô, tô de barriga cheia já, filhote. Que isso? Aí o Isaac fala, não, quer saber? Vou te abençoar, não. Você fez o trabalho sozinho, fez tudo que eu pedi, foi caçar de verdade, mas não quer te abençoar, não. Vou te... Não é que não quer, é que ele não pode. Mas por que não pode, mano? Porque é que nem uma maldição. Depois que você amaldiçoa alguém, você não tem como tirar isso. Da mesma forma, como ele já abençoou, não tem como ele desabençoar o... Não, era só abençoar Jacó, o outro sabe? também, tipo, fica 2 bênçãos. Mas ele não pode dar a bênção da mesma coisa. Tanto é que ele fala aqui, ó. E a bênção que ele deu foi quase uma maldição. Só vai servir seu irmão, tá? Na verdade, provavelmente, inclusive, essa última linha que foi adicionada depois, né? Que fala que ele serviria o seu irmão, provavelmente foi escrito na época que os edomitas estavam sob o controle dos israelitas. Mas aí depois, durante o reino de Salomão, se eu não me engano, eles conseguem se libertar, então provavelmente alguém adicionou isso aqui. Mas quando te libertares, sacudirás seu jugo de sua serviço. Esse tipo de profecia, ele se chama vaticinium ex eventum ou vaticinium post eventum. Ou seja, é uma profecia que você faz depois que você já sabe o que vai acontecer. Então, tipo, é como se eu fizesse uma profecia e colocasse na boca de Nostradamus falando, as torres gêmeas vai cair.
Mas eu já sei que isso vai acontecer. E eu só tô falando que o Nostradamus falou, entendeu? Entendi. Faz sentido. Ah, tem uma piadinha de novo. É a segunda vez que me enganou lá no 36. Ele tomou meu direito de primogenitura e eis que agora tomou minha bênção. De novo uma piadinha, porque direito de primogenitura era Becorá e bênção era Beracá. De novo essa brincadeira na sonoridade. Depois que isso acontece, o Esaú fica puto com razão. E a Rebeca, a gente tem duas justificativas, né? Do porquê que o Jacó vai embora. A primeira é que Rebeca manda ele embora porque tá com medo do Esaú matar ele. E será? E a segunda é porque ela quer que ele procure uma mulher que seja aramaica. Enfim, dos arameus. Uma mulher síria, pronto. É, que é quando ela lança, né? Quando ela fala, as mulheres daqui não prestam. É, tudo vagabunda. Inclusive aqui quando ela fala por que vos perderei os dois num dia só, é porque se o Esaú matasse o irmão, o custo na lei que você recebe em troca de um assassinato é poder matar o assassino. Então, se ele fosse ser punido pelo assassinato, ele também morreria e ela perderia os dois filhos. Né? Mas aí ela fala, putz, eu vou mandar ele lá pra casa do meu irmão e vai ser brabo, e meu irmão é gente finíssima, e vai dar tudo certo. E aí é a melhor parte, por quê? O Jacó, que gosta de ficar passando os outros pra trás, vai ser passado pra trás pelos outros. Vai? Vai. Ah, mais ou menos. É, uma vezinha só, né? Vamos por partes. Deixa eu só pontuar uma coisa antes, agora que a gente tá entrando no 28. Uhum. Eu não sei se você já comentou isso em algum episódio anterior, não lembro, pra ser sincero. Mas ele manda no versículo 3 ali que El Shaddai te abençoe. El Shaddai é Deus, né, no caso. El Shaddai é um nome que eles usam para Deus só nessa parte aqui dos patriarcas. Significa tipo Deus da estepe, ou Deus dos campos, uma coisa assim. Eu acho que você falou disso em algum outro, no episódio anterior. Eu tô tentando achar aqui. Aqui, no Gênesis 17. Mas é só utilizado durante esse período. Então, mais pra frente, desaparece esse tipo de nomenclatura. Verdade, você tinha comentado disso. No 28, então, aí a gente tem aqui, o Esaú fala, putz, ninguém me avisou que não era pra pegar as mulheradas daqui? Beleza, ele vai lá... com 3. Já tá com 2. Aí ele vai lá e busca uma das filhas do Ismael. E aí ele fica com 3. O Jacó sai voado, com medo de morrer. E aí a gente vai ter a famosa escada de Jacó. Que é a imagem clássica pra toda vez que você pesquisa céu no Google, é a imagem que aparece. Escada de Jacó é o nome de um tipo de piercing que é feito numa certa parte do corpo do homem. Então eu tomaria cuidado com procurar esse nome no Google Imagens. Peraí, você precisa ser mais específico. Não, você entendeu, eu não preciso ser mais específico. Não, calma lá, é um piercing que faz... São vários piercings, um em cima do outro, por isso que é uma escada. Ok. Tenho medo, não sei se eu quero saber mais. Tem que procurar mais específico para aparecer, mas... Você imaginou corretamente, eu acho. Espero que sim. Quer dizer, não sei se eu espero que sim também. Eu não tinha imaginado certo. Meu Deus do céu. Por que isso existe, mano? Estilo, né, velho? Estilo pra caralho. Mas enfim, aí ele tem o sonho lá das escadas. Isso, ele sonha com uma escada em que sobem mensageiros divinos. Ele vê então esses anjos descendo e subindo naquela escada, e aí ele decide que vai fazer que ali é a casa de Deus. El, que é o nome que ele dá para o lugar, significa de Bet-El, que é a casa de Deus. Então, ele pega a pedra perto da qual ele tinha dormido, levanta ela, que nem a gente viu o Abraão fazendo lá atrás, cria uma estela, faz uma unção dela com óleo, e aí essa estela vai ser então agora considerado uma marcação de que ali naquele lugar é a casa de Deus. Esse negócio das estelas é interessante, inclusive, porque essas estelas, elas ficaram por muito tempo presentes na cultura ali daquele lugar, e a gente vai ver, mesmo no livro de crônicas, ali em Reis, que de vez em quando os reis ainda falam, eles saíram e derrubaram todos os lugares altos. Esses lugares altos vão ser
esses lugares onde tem essas estelas e que tem essa adoração. Inclusive, no lugar que tem essas estelas, em algumas épocas, às vezes tinha 2 estelas. Porque era para El e para Asherah, que era a esposa de El. Então, a gente vai ter, por muitas vezes, 2 pedras nesses lugares. Tem até uma passagem, que eu não lembro exatamente onde é, mas é no livro de Reis, em que fala que derrubou, abaixou a pedra do lugares altos de El, mas pelo contexto parece que Deus continua puto. E a insinuação, né, o que fica implícito é que não tirou a pedra de Asherah, e por isso que Deus continuou puto. Interessante é que, apesar de ser chamado de escada de Jacó, a palavra que é utilizada no original, ela dá mais a intenção de como se fosse uma escadaria de pedra mesmo. Então, uma das teorias é que o que está sendo descrito aqui são zigurates. Zigurates, eles eram uma espécie de pirâmide de degraus que existia na cultura ali dos cananitas, dos sumérios ali, que era justamente um lugar de adoração em que podia muito bem, muito facilmente, ser chamado de casa de Deus, porque era tipo um templo. Né? Então, pode ser que essa imagem seja uma memória disso que depois foi alterada para se distanciar dessa cultura cananita e tal. Até porque ele fala que tá se erguendo da terra mesmo, né? Mas só um detalhe aqui no versículo 17, Jacó teve medo e fala que esse lugar é terrível. Quando Deus fala, a terra é pra você, meu. Por que ele lança isso? Em alguns lugares da Bíblia, o Deus de uma pessoa é chamado de o terror dessa pessoa também. Então é como se fosse, tipo, é o terror do poder que aquela entidade traz, entendeu? Esse lugar é terrível porque é um lugar onde você vê a presença de seres divinos. Não que é terrível de ser horrível, ruim, mas é terrível de ser, tipo, sabe? Entendi, eu acho que eu entendi. Eu acho que o pessoal também entendeu. Eu achei que pudesse ser uma tradução errada, mas eu grifei aqui pra te perguntar justamente por causa disso. Eu acho que é nesse sentido que você vê mais pra frente, quando eles vão falar até sobre o Deus de Isaac, eles chamam ele de terror de Isaac. Então, tem essa perspectiva. Inclusive, em inglês, quando você tem o termo awful, que seria, tipo, horrível, também pode ser, tipo, algo impressionante, sabe? Eu acho nesse sentido, assim, esse terrível. Show, a gente vai pro 29? Isso. Aí o Jacó vai pra casa do Labão, ele conhece Raquel, ele se apaixona e é aí que ele vai ser passado pra trás, né? Detalhe. O Jacó escolhe justamente a mais formosa, né? Não, porque a outra tem um olhar mais tenro, a outra parece que tem afeto por mim, mas aquela Raquel, olha. Tinha um belo porte, um belo rosto. Minha prima. De primeiro grau. Safado. Detalhe, né? Detalhe. Minha prima, sabe? Filha do meu tio, que é irmão da minha mãe, que por acaso também é prima do meu pai. De primeiro grau. Nossa árvore genealógica tá começando a aparecer uma guirlanda. É o Targaryen, pô. É tipo isso. Mas enfim, ele chega, apaixona, só que como ele chega sem ter dinheiro nenhum, nem posses, ele não tem como pagar o dote, né? E aí ele se oferece para trabalhar por 7 anos em troca como se fosse por pagar o dote dela pro pai dela, que é o Labão. Exato. E aí ele trabalha por 7 anos e passa que nem uma brisa, que nem um peido no vento, porque ele tá apaixonado. E aí, quando ele vai casar, o Labão mete o louco. Pega essa outra aqui, ó. Ele na verdade engana, bem enganado, porque que ele faz? Nessa época não mostrava o rosto da noiva até o momento da completude do rolê, né? Então o homem, às vezes, nem viu a cara dela. Às vezes, tipo, ficou com o véu o tempo todo, na hora que foi pra terminar o casamento carnalmente, ele terminou o casamento carnalmente, e aí de manhã acordou e falou, rapaz, mas você não é a mulher que eu achei que era, não. Ué, cadê a Raquel que tava aqui? Você tá aquecendo o lugar pra sua irmã? Ela foi tomar um café, um leite? Mas aí o Labão fala, putz, mas não podia casar minha filha mais nova antes da minha mais velha, né? Aí o cara fala, seu filho da puta. Então tá bom, eu vou ficar mais 7 anos aqui nessa caralho. Aí eles entram em acordo que se ele esperar os 7 dias da noite de núpcias,
o Labão dá também a Raquel em casamento pra ele, e aí ele É tem que 7 trabalhar dias? mais 7 anos. Ah, tá. Entendi. São 7 dias, são 7 anos, aí ele casa com a Lia, aí tem 7 dias de núpcias, de comemoração, depois desses 7 dias, ele pode casar com a Raquel, e ele tem que trabalhar mais 7 anos pra pagar o dote da Raquel também. E aí ele fica com 2 mulheres. E, tipo, isso meio que causa bastante problema depois, né? Porque, tipo, não só elas sabem que a Raquel é a favorita, como, tipo, mesmo ela sendo a favorita pra sempre, ela vai ser a segunda esposa, né? Então ninguém tá feliz. Só quem tá feliz é quem? O Labão. Jacó não parece meio triste também não, viu? Pra ser sincero. Não, o Jacó ficou meio puto, eu acho. Acho que não, mano. Aí a gente tem repeteco de novo, né? Ah, você fala da Raquel Sistéria? Sim, mais um repeteco, mais uma mulher estéril. Deus devia abrir uma clínica, fazer fertilização in vitro. Ele podia muito bem ter escolhido uma galera que não fosse tão propenso a esterilidade, né? Quando ele estava escolhendo quem ia ser o povo dele, mas quem sou eu para questionar? Pois é. E aí a Lia dá à luz a uma cacetada de filho. Eu coloquei aqui uma lista. O seu Rubens. O Ruben é o primeiro. O Ruben, o Simeão, o Levi e o Judá. São os 4 primeiros. Inclusive, eu grifei pra te perguntar. Porque vira e mexe você ouve falar alguma coisa sobre tribo de Judá. Isso tem alguma relação com esse carinha aqui? Todos eles são tribos. Depois. Só que as tribos mais importantes vão ser a tribo de Judá e a tribo de José, que depois a tribo de José não existe. Mas José é pai de Efraim e Manassé. E aí Efraim e Manassé, ambos são tribos. Entendi. E aí quando tiver a separação dos reinos entre Judá e Israel depois, a gente vai ter... Judá vai ser formado basicamente por Judá e Benjamim, e o reino de Israel vai ser praticamente todas as outras tribos, com a liderança das tribos de José. Então, com a liderança de Efraim e Manassé. Mas vamos lá. Liderança dos filhos. 4 filhos. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Cada um com uma explicação esquisita do nome, que pode ser acompanhada lá. São filhos de Lia. Depois disso, a Raquel pega a serva dela e fala, faz na minha serva. De novo, também repeteco, lá da Agar e do Ismael com Abrão. É interessante falar também que por que é 7 anos, depois 7 dias, depois 7 anos? Na Bíblia, e nessa região aqui, por isso, em geral, o número 7, ele representava a completude. Então, quando você fala que tipo, ele trabalhou por 7 anos, é como se ele tivesse trabalhado pelo tempo necessário, entendeu? Deus fez o mundo em 7 dias. Deus fez o mundo em sua completude. Então, o número 7, ele significa que algo foi feito por completo, algo é completo. Então, é meio que simbólico. Assim. Maneiro. Eu só queria falar também aqui que o Jacó é muito pau no cu, mano. A Raquel... muito, mano. A Raquel chega aqui e fala, eu quero ter filho também, faz um filho em mim, seu pé de rato. Aí ele fica puto e fala, por acaso eu sou Deus pra dar filho pro você que recusou a tua como é que é? Ele fala? Recusou tua maternidade? Estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Eu sou Deus por acaso ou... Tá me achando barbudo do cabelo branco? Mano, pra quê, tá ligado? Mal arrombado, velho. Mas enfim, aí eles fazem aquele mesmo rolê, né? Daquele negócio que a gente discutiu lá atrás, que tinha essa tradição, que se a serva tivesse filha, podia ser considerada legalmente filho da dona da serva. Então eles vão lá e metem mais 2 bonecos na bala. E Neftalina. Na Neftali. Na serva Bala, que é a serva de Raquel. Serva Bala. Bala. E aí a Lia, que também não tá conseguindo mais ter filho, faz a mesma coisa, pega a Zelfa, que é a serva dela. Ambas são servas que foram dadas para elas por Labão, lá no capítulo 29. E aí mete mais 2. E gera Gad e Asher. Ou Acer. Acer. E aí a gente tem o rolê com a mandrágora. O negócio da mandrágora é interessante, porque a primeira coisa que você pensa quando você ouve mandrágora é? Harry Potter. Exatamente. Mas a função da mandrágora aqui não é uma função muito kid-friendly, não. Porque a mandrágora, ela era uma planta que no nome em hebraico, a raiz do nome dela tinha a mesma raiz que o nome da
a mesma raiz da palavra amor. Então ela era considerada uma planta afrodisíaca. Olha só. Então o que está acontecendo aqui é, o Ruben encontrou um Viagra para mulher no campo, e aí a Raquel falou, se eu tomar esse Viagra, eu vou conseguir ter filho pela primeira vez na televisão, tradução Herbert Richards. E aí ela fala, putz, beleza, dá isso aí pra mim na moralzinha, irmã. Ela fala, nem podendo. E aí, vou te dar. Aí elas fazem uma troca. Eu deixo você ficar com o Jacó só pra você, você me der as flores. E aí fica subentendido que ela dá a flor. E não se fala mais nisso. Só que logo em seguida, depois que ela dá a flor, aí a Lia tem mais 3 filhos, né? Issacar, Zabulon e uma filha chamada Dina. E aí, do nada, apesar de não se falar nada, imagina-se que por causa dessa mandrágora, a Raquel então fica fértil. E aí ela tem o único filho que ela tem, que é José. José, que é o moleque mais importante aí que vai aparecer. Sim. e vai tem uma surata no Alcorão só dele, com o nome dele, inclusive. O Yusuf. Dado esse monte de nascimentos, 4 filhos da Lia, depois 2 filhos da serva da Raquel, depois 2 filhos da serva da Lia, depois 2 filhos da Lia e uma filha da Lia, depois um filho da Raquel, a gente vai dar uma zoiada no enriquecimento do Jacó. O Jacó quer voltar para casa, só que o Labão percebe que todos esses 14 anos que o maluco trabalhou para ele, deu pra fazer enriqueceu ele pra cacete. Então, ele meio que não permite que ele vá embora. Porque fica meio que implícito que se ele for embora, ele tá quebrando o contrato que eles têm de casamento, e aí ele vai acabar sem as mulheres. E como os filhos são propriedade das mulheres, também sem os filhos. Então, ele tenta falar que quer ir embora, o Labão meio que não deixa, ele insiste um pouco, o Labão não deixa, então ele fala, beleza, você não vai me deixar ir embora, então pelo menos me dá um salário. De novo, aqui a gente vai... Ele fala, nada terás a me pagar, mas é na mesma vibe daquele contrato que a gente viu lá atrás para comprar a terra para enterrar Sara. Uhum. Tipo, que o cara fala, não, eu te dou o terreno de graça. É meio que só uma jogadinha para começar a desenrolar, entendeu? Perfeito. E aí ele fala que todo animal, todo cordeiro preto e toda cabra que seja malhada ou salpicada vai ser do Jacó, e os outros vão ser do maluco, do Labão. O Labão tá de boa, por quê? Porque os carneiros geralmente são brancos, os cordeiros, e as cabras geralmente são pretas. Mas o Jacó, ele é brabo de fazer os milagres dele, então, né? O Jacó, ele basicamente tá falando, ó, todos os diferentes são meus, os que são normais são seus. Nunca vai ter mais diferente do que normal, né? Porque senão os diferentes seriam o normal. Então o Labão começa a achar que ele tá numa boa jogada e concorda. Mas mesmo concordando, ele não deixa o Jacó em si pegar esses animais. Ele manda os filhos dele para separar esses animais. Uhum. E ele separa esses animais a 3 dias de distância dos animais dele mesmo. Então os animais dos 2 rebanhos não vão se misturar. Então basicamente ele tá meio que, tipo, ele não quer dar demais na mão do Jacó, porque ele sabe que se o Jacó não for mais... Você já conhece a índole do rapaz, né? Não, mas também ele sabe que se o Jacó começar a ficar muito mais rico que ele, o Jacó simplesmente vai dar no pé e já era. E aí ele mete essa história de que... Ele mete essa mistura de ciência com milagre, com sei que lá, que ele basicamente faz com que os bichos tenham a cor que ele quer, colocando as coisas da cor que ele quer na frente do bicho, quando o bicho tá fazendo chiquiteco. E aí, quando o bicho é forte, tá fazendo chiquiteco, ele deixa da cor que é pra ele, quando ele é fraco, ele deixa da cor que é pro Labão Ou seja, ferrar, arrombado de novo. Mas o Labão quis passar ele pra trás umas 3 vezes. Mais ou menos. E aí, então, desse jeito, ele começa a ficar mais rico e tal. Então, basicamente, depois disso, conforme o Jacó vai ficando cada vez mais poderoso, o Labão e os filhos do Labão vão começando a cada vez mais ficar arisco. E o cara percebe que ou ele vai embora, ou ele vai acabar comendo grama pela raiz. Ele conversa com as esposas, e aí basicamente as esposas falam, ó, esse cara aí não é nosso pai, porque quando você trabalhou por 7 anos para dar nosso dote, nenhuma parte do nosso dote acabou na nossa mão, ele foi com tudo. O que não era o tradicional da época, geralmente uma parte do dote ia para a mulher. Então ele basicamente tratou elas como
não tratou elas como filhas, então elas não veem problema em tratar ele como se não fosse pai delas. Eles começam a fugir, então, e a nossa excelentíssima Raquel rouba os ídolos do pai dela, os ídolos domésticos. Esses ídolos domésticos, a palavra em hebraico é terafim. Eles são, não sei se vai lembrar, mas lá atrás eu te falei que num texto apócrifo chamado Testamento de Abraão, ele é descrito que o pai do Abraão fazia ídolos de madeira. É a mesma vibe. São umas estatuazinhas de madeira de deuses. Perfeito. E é isso que ela rouba. Basicamente, ela rouba isso como se fosse uma reparação pela herança dela que ela não recebeu. Eles fogem, o Labão vai atrás, ele tá com muito mais número, mas Deus fala que se ele fizer alguma coisa com o Jacó, vai ficar ruim pro lado dele. Ele fala que eles acabam se desenrolando no negócio de fugir, mas ele continua puto com o negócio dos deuses, dos ídolos. A Raquel percebe. Roubaste meus deuses. Exato. A Raquel percebe e quando ele tá procurando nas tendas de outras pessoas, ela senta em cima do camelo, põe embaixo da cela do camelo, senta em cima da cela e fica no camelo. E aí dá desculpa que não levantou pra conversar com o pai, porque ela tá menstruada. Nossa, Exatamente. Não tinha pegado, mano. Muito. É costumeiro entre as mulheres, tem uma outra tradução que fala que é o dote das mulheres. Não o dote, tipo, o lote das mulheres, tipo, aquilo que é dado às mulheres. Então ela tava menstruada. Putz, eu não tinha E pegado. aí eles se desenrolam, eles conseguem meio que entrar num acordo. E aí aqui a gente vai ver um tratado entre civilizações, na verdade. Porque quando a gente vê eles entrando em acordo aqui, o que a gente está vendo, na verdade, não é Labão e Jacó, mas Arã e Israel. Porque esse monte onde eles vão fazer esse acordo é o monte que separava depois as terras de Arã das terras de Israel. Então eles estão ali como representantes patriarcas de civilizações, entendeu? E aí tudo ali dá o nome dos lugares. Então, por exemplo, o monte onde eles estão vem de Galeb, que é Monte do Testemunho. Masfa também, porque é o vigia de que eles fizeram a coisa naquele lugar. Como era costume naquela época fazer quando se fazia um acordo com alguém, eles chamam o nome dos deuses deles. Eles chamam que o deus de Abraão, que é o avô do Jacó, e o deus de Nacor, que é o avô do Labão, julguem entre nós. Mesmo que nesse caso, tecnicamente seja o mesmo Deus, ainda assim não é o mesmo Deus, né? Porque os arameus não adoravam Yahvé. Mas aqui dá a entender que é o mesmo Deus, mas mesmo assim tem essa separação. Aí a gente vai ter Gênesis 32, que é basicamente a preparação do Jacó para encontrar com Esaú e a troca de nome do Jacó, né? Quando ele se transforma em Israel. Essa passagem vai ser ali 32, do 23 ao 33. Como é curto, vou até ler. Naquela mesma noite ele se levantou, ele Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar tudo o que possuía. Jaboque era um afluente do rio Jordão, tá? E Jacó ficou só. E alguém, um homem, lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou na articulação da coxa e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Todo sofrimento para ele é pouco. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez essa pergunta, revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque, disse ele, eu vi dele face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa e no nervo ciático. Esse 33 aqui falando que eles não comem, isso aqui é o único lugar que tem isso na Bíblia, e que eu saiba nenhum judeu segue isso. Mas, em relação a essa passagem, vamos falar de alguns nomes. Fanuel vem de Peniel, que é face de Deus. E o interessante dessa parte é que fica meio... Você entende que ele está lutando com Deus. Sim. Porque Israel peleja contra Deus. O significado, luta contra Deus. O significado de Israel. Não faz sentido nenhum, mas ok.
Então, não faz sentido nenhum com o que a gente pensa depois, que Deus é onipotente, que Deus é totalmente diferente e tal. Mas se você pensar que lá atrás, quando Deus veio trocar ideia com Abraão sobre destruir Sodoma e Gomorra, ele viu 3 homens e um desses homens era Deus. Nesse período aqui, Deus se demonstrava como um simples homem, uma forma física normal. É uma visão muito mais, não diria humanizada, mas não tão metafísica da divindade, né? Ele tá lutando contra Deus aqui, ele vê a face de Deus e tudo mais, sobrevive. Com o passar do tempo, esse fato foi ficando desconfortável. Então começou a tradição de que não era Deus contra Deus que ele estava lutando. Era contra um anjo de Deus. Tanto é que tem a musiquinha, né? Já ouviu a Tem? musiquinha? Não, Tem. nunca ouvi. Só um detalhe que agora, depois que mudou o nome para Israel, ele vai encontrar com o Esaú, né? Sim. Mas, Provavelmente essa troca de nome deve ser para juntar fontes distintas. Do mesmo jeito que a troca de nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara deve ser para juntar fontes distintas. mas antes o Jacó já ficou com um puta cagaço do Esaú, né? Sim, sim. Falaram, o Esaú. Ele tá com medo certo. Exato. Que se eu fosse o O Esaú tá irmão, vindo aí. com E aí 400 homens. Aí Exato. o maluco que tá do lado do Jacó fala: Jacó, você tem que parar você tem que parar com esses problemas, Jacó. 400, Jacó. E aí no capítulo anterior, antes da luta com Deus, ele ainda cobra Deus, tá ligado? Ele fala, pô, me salva do meu irmão. Nós tá nessa junto, irmão. Exato, me salva do meu irmão, porque foi você que me prometeu que eu ia ser brabo, tá? Você falou que eu Você ia falou que eu acumular ia ter favor, bastante descendência, eu só falou tive que eu ia 11 ter... filhos. 11 é pouco. Aí eu acho interessante, porque ele divide em 2 grupos, caso, né? O irmão ataque um, o outro sobreviver. Mas eu acho interessante o jeito que ele coloca a ordem das pessoas. Porque ele é um cara muito gente fina. Dividiu então as crianças entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas e seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Claro. Favoritismo quem? Acho que foi por acaso, eu acho que foi por acaso. Coincidência. Aí ele manda um presentinho na frente pra dar uma adoçada no irmão, e o irmão aceita. Porque ele é um cara muito mais gente fina do que eu. Mano, quanto tempo, meu brother. Exato. Chegou, deu um abraço, falou, caralho, você tá... Mano, vamos lá pra casa? Como você tá grande, e aí, obviamente, ele dá um perdido no Esaú, porque ele não confia que o Esaú vai ser tão gente fina pra sempre. Então ele fala, não, vai na frente. Aí o Esaú, não, vou deixar uns homens aqui com você pra proteger. Não. Relaxa, irmão, vai aí. Não carece não. Na moral, eu tenho GPS, quem é de se perder em deserto é Moisés, nem nasceu. Vai tranquilo. Vai tranquilo, já eu chego. E aí ele vai pra outro lugar. Fala o quê? O irmão vai pra Sukkot e ele vai pra Siquem. E é isso, né? Ele faz um altar lá, e aí a gente vai pro capítulo 34, que é um capítulo bizarro. Alerta de gatilho, tem estupro, tá? Mas enfim. O próximo episódio vai ser o quê, inclusive? Vai ser do 34 ao 39. Até o 36, 34, 35, 36, a gente vai finalizar essa parte do Jacó. E aí, do 37 pra frente, a gente começa a falar do José. Brabo. Que aí o José vai ser quem vai chegar até no final, vai ser nosso protagonista. Nosso querido Vegetable. Exato. VeggieTales. Exatamente. Algum outro comentário? Algum outro... Não, eu acho que eu fui pontuando tudo que eu anotei pra fazer piada. Alguma expectativa? Quando você pensa sobre José, tem alguma história que você lembre? Antes de José, a gente já teve um pequeno spoiler, né, sobre a Dina ter sofrer um pouquinho. Exato. E José é o príncipe do Não Egito. Não é o pai de né? Jesus. Sim, é o príncipe do Egito. Tem vários filmes sobre ele. Não é o príncipe do Egito. Não? Ele Moisés, né? Ele é vizir no Egito. Ele é tipo um assessor. Não, mas aí os filmes chama de ele é o primeiro, ele é o primeiro-ministro do Egito. Perfeito. Os filmes chamam de príncipe, então... É que o filme Príncipe do Egito é sobre Moisés, você sabe, né? É sobre Moisés? Eu confundi?
Sim, Ah, porque Moisés foi literalmente príncipe do Egito, né? exato. Então eu confundi tudo. Mas o José do Egito tá lá, ele vai pro Egito. E ele vive lá. Justo. Eu não sei muito mais. Então, acho que é isso por hoje, né? No próximo capítulo, então, do 34 ao 39. E acho que a gente fica por aqui, né? É isso. Então ficamos por aqui. Isso foi tudo. Muito obrigado a todos que ouviram. Enviem pra gente seus apontamentos, comentários, e-mails, correções, perguntas. A gente vai dar uma lida. A gente fala aqui. E é isso. Acho que ficamos por aqui. Críticas, mandem pro Twitter do Eric. E elogios, podem mandar pra mim. Ó, o cara E dando é uma de isso. Jacó, mano. E é isso. Sigam a gente. A gente é Burro de Balão em todas as redes sociais, mas a gente tem um Linktree também, para se vocês quiserem dar uma olhada lá para ver os links direto. A gente tem um e-mail também, burrodebalão@gmail.com, caso alguém quiser mandar uma dúvida, uma pergunta é a mesma coisa. Uma dúvida, uma sugestão, enfim. E é isso. Até a próxima, pessoal. Fui.